Olá, muito bom dia, muito boa tarde a você que nos assiste aí nas nossas televisões, a nossa Rede O Campo. Começamos mais um panorama de mercado para você aí se atualizar das questões do nosso mercado. Começamos aqui, então, eu, Vanessa Zandonardi, nosso Juliano Plain, gerente de comercialização aqui nos estúdios da Coopermoto, e nosso parceiro Guilherme Ciocari, da Stonex. Bom dia! Olá, Vanessa. Olá, Juliano. Tudo bem com vocês? Olá, cooperado. Olá, cliente da Coopermoto. É um prazer novamente estar com vocês aqui. É isso. Começamos, então, agora finalizando essa semana, começando mais uma semana aí de trabalho, com quais perspectivas aí no nosso mercado internacional para a soja, Guilherme? Vamos lá. Bom, eu acho que sem grandes mudanças, na verdade, em relação à semana passada. A semana passada a gente conversou um pouco sobre questão climática, que tinha ficado um pouco mais seca e quente. Isso no fim de semana mudou de novo, né? E agora torna a ficar um pouco mais fresco e com chuvas, então a safra americana ela vai indo muito bem, né? Um pouco de indireto foi as questões das ações de tecnologia dos Estados Unidos, que acabou pegando o mercado também de commodities, e eu acho que adiciono também um ponto que também a gente conversou na semana passada, mas para reforçar, estoques de soja na China em níveis recordes nos portos, né? A gente tem aí, nesse momento, uma demanda para esmagamento próximo de 11% a menor em relação à mesma semana do ano passado, né? Ainda que o volume total do ano seja maior, semanalmente isso vem caindo, até porque precisa reduzir os estoques de farelo estão em níveis altíssimos, recordes também, né? E a própria produção de alimentação, nutrição animal, ela acabou perdendo um pouco de ritmo também, frente, né, ao que aconteceu lá de redução de matrizes. Então, nesse momento, continua a mesma situação da gente tentar entender, e aí? Né, com esses estoques altíssimos, a China vai continuar comprando, ela vai reduzir um pouco o ritmo, né, a safra americana está chegando, a safra americana ontem, a Stonex estimou em 122 milhões de toneladas, isso já é maior do que o USDA está trazendo, ou seja, a safra americana vai se desenhando muito boa, e isso, claro, né, tem um peso para os preços, né? Chicago, eu diria que desde que a gente começou a conversar aqui até essa semana, ele caiu mais de $2 por bushel, né? Então, entre outros fatores, mas a safra americana ela vem pesando muito, né? Então, esse cenário diante, né, também divulgamos ontem nosso número para a safra de soja de Brasil, da América do Sul, aqui em específico América do Sul, né? E a gente veio com 165 milhões de toneladas, essa estimativa da Stonex. E aqui é muito por acontecer ainda, claro, mas acima de 160 milhões de toneladas, mais uma safra ao redor de 122, 123 dos Estados Unidos, isso coloca muito estoque, né? Isso coloca muita pressão nos preços também. Acho que é um ponto para a gente se atentar aí. É isso aí. E aqui no nosso mercado nacional, Juliano, como que a gente se prepara aí para essa semana com a soja? Então, bom dia, boa tarde ao cooperado, ao cliente da Coopermoto. Bom, como o Guilherme disse, se você olhar para trás do retrovisor, a tendência está se consolidando, né? Que era uma produtividade alta nos Estados Unidos, né? Estoques elevados na China e produtividade relativamente boa aqui no Brasil também. O estoque alto, excesso de oferta, né? Então o preço tende a cair. Sim. E a gente tem notado isso no decorrer desse tempo que o Guilherme falou aí em relação à tela de Chicago. E isso segue, né? Não mudou muito da semana anterior para essa semana, segue. A gente notou que o preço para o nosso agricultor aqui teve uma leve queda, vamos dizer assim, salvo nos últimos 2 dias e ontem, no dia de quinta-feira, que foi a elevação do dólar. O dólar teve uma expressividade em alta, sim, de alta ontem, né? Isso não representou muito em relação a preços de soja, talvez um pouco no mercado futuro, mas com certeza impactou muito em relação aos insumos. Então fica o nosso recado aqui, o nosso apelo para o agricultor, fique atento à aquisição dos insumos, principalmente em relação a fertilizantes e defensivos, que são produtos que são dolarizados. Temos a questão de semente também, com o programa no Rio Grande do Sul, que é o maior fornecedor de semente de soja para o Brasil, né, que atende a essa nossa região aqui. Então, é um momento de atenção para insumos de soja da safra 24-25. Esse é o recado dessa semana. E em relação
aos preços, a tendência ela vem se consolidando, que é clima bom nos Estados Unidos vai refletir uma boa safra. Nós também tivemos uma safra relativamente boa a nível de Brasil, não na nossa região, tivemos problema de estresse hídrico, mas a atenção tem que começar a ser olhada para a soja 24 e 25 em relação à aquisição de insumos. É isso aí. E aí a gente vai parte então agora para a nossa questão do milho no mercado internacional. Quais são as perspectivas? Bom, milho no balanço geral, se a gente, eu vou começar pelo Mar Negro, né? Então houveram algumas chuvas por lá. A gente tem ficado atento à questão do Mar Negro, à questão da Ucrânia. Deve ter um pouco de redução lá, mas é um ponto que eu acho que vale mencionar muito. Hoje, a Ucrânia está sendo muito foco, a questão de seca, né? Por 2 semanas foi intenso isso, e a parte leste está tendo algum problema. Não é tanta expressão a parte leste em termos de produção, mas também ontem a Stonex divulgou nos Estados Unidos os números delas para milho, né? Vindo com uma produção próxima de 386 milhões de toneladas. É muito milho, mais do que compensa qualquer tipo de perda na Ucrânia, né? E claro que isso mostra um abastecimento confortável em termos de mundo, né? A China sem grandes novidades climáticas, né? Então, só recapitulando, a gente iniciou com seca em algumas regiões, várias notícias, o governo ajudando, depois houveram muitas chuvas, inclusive alagamento, né? E agora algo relativamente estável aí, então a produção da China por hora vem dentro de uma normalidade. O que isso impacta? Impacta que por hora a gente segue no mesmo jeito das últimas semanas, revezando entre o último colocado e terceiro colocado, né, entre os 4 maiores exportadores, que é Estados Unidos, Argentina, Brasil e Ucrânia, e falando realmente na ordem de competitividade nesse momento, né, isso, de certa forma, vai frustrando um pouco o que o produtor busca, né, que é tirar volume daqui. A gente tem números expressivos de exportação, nesse momento, um produtor mais retraído na venda do milho. As tradings também têm feito o papel delas, mas está difícil de rodar esse milho, né? Então, a gente começa um pouco mais truncada essa exportação. E aqui, um ponto. Desse jeito, nesse ritmo, sem grandes mudanças, o que pode acontecer efetivamente, e aqui dando um palpite do Guilherme em si, não da Stonex, é que a gente pode ali sair com uma exportação de 35, 37 milhões de toneladas e sair e virar o ano safra com 15 a 20 milhões de toneladas de estoque de passagem, ou seja, seria o maior dos últimos anos, né? Em contrapartida a isso, a gente também divulgou o número de safra, prevendo aí a safra brasileira de milho verão aí, próximo de 26 milhões e meio de toneladas, que é um pouco menor do que o ano passado, mas também está sendo compensado por um estoque de passagem maior, né? Então, por hora, mercado internacional, falta de competitividade do nosso milho, possível maior estoque de passagem vai trazendo aí para o milho uma situação sem grandes expectativas de alta, ainda mais com a produção norte-americana na casa dos 386 milhões de toneladas. É bastante milho. Uhum. E aquela questão que a gente falou na semana passada, Juliano, aqui, que o milho já chegou no patamar menor possível, ainda mantém ou não? Na realidade, assim, a gente trabalha com as tendências da semana ou do dia, né? Se você pegar nessa última semana, diante de tudo isso que o Guilherme falou, desse estoque de passagem que vai passar por alto, a tendência é de queda, mas quem está acompanhando, o nosso agricultor está acompanhando, notou uma pequena alta para os agricultores, né? O que foi isso? Basicamente dólar, né? Puxou um pouco do preço da exportação, mas o que está faltando para alavancar a exportação é nós ficarmos competitivos a nível de mundo, porque como o Guilherme bem disse, a previsão da Stonex foi uma safra boa, de uma safra boa dos Estados Unidos, né? Nós aqui na nossa região nós tivemos uma redução de produtividade por problema climático, né? Mas a nível de Brasil foi suficiente suficiente, né, a nossa produção para exportar e abastecer o mercado interno. Então, se esse milho não for exportado, vai acabar ficando no mercado interno. É a mesma situação da soja. Esse excesso de estoque vai fazer com que ou que caia ou que não tenha força para subir, né? Então, esse cenário do agricultor segurar a venda, retrair a venda, né, também contribui para isso. A tendência de segurar o produto é para que faça subir. Mas o nosso milho pouco competitivo lá fora
acaba fazendo com que esse milho continue aqui. Quase inverso, né? E assim, a colheita aqui na nossa região de atuação da Coopermota, no estado de São Paulo, bem dizer, quase que finalizada, falta muito pouco para terminar. Porém, do outro lado do rio, ali no estado do norte do Paraná, onde a gente também atua, e ainda na região que a gente atua ali no norte do Paraná, ainda deve estar aproximadamente 50%. Então, a hora que terminar realmente essa colheita, que teve uma antecipação do ciclo justamente por causa da escassez hídrica, nós vamos ver, temos que enxergar de uma outra forma, que o nosso agricultor vai ter que vender para poder honrar com seus compromissos, e nós também temos contrato para cumprir, já com uma parte que está comprada. Então, ainda tem jogo pela frente, mas a esperança nossa é que a exportação comece a alavancar. Essa que é a nossa expectativa. É isso aí, então. Estoques altos para todos os lados, soja, milho, mais ou menos esse o panorama geral, né? É isso aí, gente. Então, a gente conclui com isso nossas análises de mercado aqui com o Guilherme e com o Juliano, para trazer informações para você, agricultor, para você se antenar e se preparar, se precaver, quase sempre é essa recomendação, né, Juliano? Exatamente. Se precaver de todos os riscos possíveis. Mitigar os riscos. Mitigar os riscos, é isso aí. Então, a gente fica por aqui com o nosso programa de hoje. A gente volta na semana que vem com mais informações para vocês. Até mais. Até mais, Guilherme. Até. Obrigado. Tchau, tchau.